Foi só o São Paulo começar a pagar o time que eles viraram o Real Madrid e fisgaram um peixe no Morumbi. E aí, torcedores e torcedoras, tudo bem com vocês? O São Paulo joga muita bola, vence o clássico Sansão no Morumbi, 2-0 contra o Santos de Neymar, que mais uma vez não jogou. E falar uma coisa pra você, Ney. O ano mal começou, mas já tá difícil pro Santos, hein? E o São Paulo jogou muita bola, mereceu vencer o clássico, apesar de que no começo o jogo foi morno, com tanto o São Paulo quanto o Santos tendo muita dificuldade em criar chances. Só que o que chamou muito a atenção foi a postura do São Paulo de jogar no campo de ataque, pressionando a saída de bola do Santos e ficando com a bola, trocando passes, girando, gastando a bola. E isso também é muito pela qualidade que o São Paulo tem. Os jogadores do São Paulo têm muito mais qualidade que os jogadores do Santos, com todo respeito ao time do Santos. E por estar jogando em casa, com o Morumbi, que recebeu um bom público, quase 50 mil torcedores. E o São Paulo soube aproveitar toda essa atmosfera para jogar muito bem. E tomava conta do meio de campo, como eu disse, com troca de passes, com o Danielzinho e o Marcos Antônio aparecendo muito bem no jogo, mais uma vez, sendo os maestros do tricolor. E sempre que conseguiam os espaços, achar os espaços, eles aproveitavam, trocando a bola pelos lados do campo, com o Mike na direita, que até apareceu pouco no ataque. O Mike sempre é um jogador que se apresenta muito bem no ataque. Hoje não foi tanto, não subiu tanto. E o Enzo Dias, que foi o principal jogador do São Paulo no ataque no primeiro tempo. Não digo melhores, mas as principais jogadas do São Paulo aconteciam com ele. E o nosso ataque também aparecia muito bem no jogo. Luciano e Tapia se movimentando, Luciano flutuando próximo da área, dando opção para o Marcos Antônio e para o Danielzinho. O Tapia brigando com a zaga do Santos, correndo. Os dois, aliás, tanto o Luciano quanto o Tapia, correram, atrapalharam a zaga do Santos, mas o Tapia principalmente. E além de dar muito trabalho para a zaga do Santos, o Tapia caía pelo lado esquerdo quando o Enzo não subia para o ataque. Só que apesar de estar pressionando, estar dominando o Santos, o São Paulo tinha muita dificuldade em criar uma chance clara de gol, de levar perigo para o Brasão, porque estava faltando sorte nas jogadas do São Paulo na entrada da área. Até chegar na área, a jogada acontecia tranquilo, o São Paulo tinha qualidade. Chegava lá, a zaga do Santos conseguia afastar o perigo, se fechava. Tanto que o primeiro chute do São Paulo no jogo demorou muito para acontecer. E enquanto estava tendo essa dificuldade no ataque, na marcação, na defesa, o tricolor estava sem problema nenhum no jogo, porque o meio de campo do São Paulo engoliu o meio de campo do Santos. Sabe, como eu posso dizer, era muito... A diferença técnica dos dois times era muito alta. O meio de campo do São Paulo, muita qualidade. O meio de campo de pegada, de marcação forte. Enquanto o Santos, fraco, sem vontade, sem técnica. O meio de campo do Santos é muito limitado tecnicamente. Tanto que o Gabigol não recebeu uma bola lá no ataque. O cara ficou no bolso do Alan Franco, do Arboleda e do Sabino. Ele não fez nada no jogo, graças ao meio de campo do Santos, que, cara, não criava. E o Santos estava tão na roda, tomando o baile para o São Paulo, que, como eu disse, o meio de campo não aparecia. O primeiro vez que eles apareceram no jogo foi num lance que o Tapia cai no chão, fora do campo, e o Gabriel Menino chuta a bola nele. Aí começa um tumulto, com o Enzo Dias metendo a mão na cara do Gabriel Menino, cobrando ele pela atitude. O próprio Tapia, a hora que levantou, foi cobrar ele. Ele tomou amarelo
E agora eu queria entender para que o Gabriel Menino fez isso. O jogo 0 a 0 com o São Paulo muito melhor que o Santos. O que ele quis fazer? Fazer média com a torcida que nem estava no Morumbi? Sabe como que você vai ganhar moral com a torcida do Santos, ô Gabriel Menino? Jogando bola, que é uma coisa que você não faz desde que você saiu do Palmeiras. Agora, ficar tomando cartão bobo que nem você fez, você só vai ser visto como juvenil, como um menino que só faz meninice. E depois que tomou a bolada, o Tapia deu o primeiro chute do São Paulo no jogo e quase fez um gol. E a gente viu o que aconteceu quando ele deu o segundo chute dele. O Bobadilla também teve uma boa chance que passou também perto da trave. E o São Paulo seguia com esse volume de jogo, mas com dificuldade de mandar a bola para o gol. E ainda deu tempo de mais uma meninice do Gabriel Menino. Ele dá um carrinho por trás no Marcos Antônio, toma o segundo amarelo e é expulso. E o pior é a cara de pau dele reclamando do cartão. Todo mundo sabe que carrinho por trás é amarelo. E agora ele vai lá e faz, estando já amarelado no jogo por um cartão bobo, um cartão idiota, e com a zaga do Santos no lance. Cara, juvenil demais. Menino, o Gabriel Menino fez mais uma meninice. E parece piada, só que os dois cartões que o menino tomou, ele foi juvenil. Dos dois lances, o Gabriel Menino foi menino. E só não foi pior do que os jogadores, tanto do São Paulo quanto do Santos, brigando com o árbitro porque ele xingou o lateral do Santos que estava demorando para cobrar o lateral. Tipo, parece que o juiz mandou o jogador do Santos tomar no cu, só que é normal do jogo. Os jogadores mandam o juiz tomar no cu. E agora, não pode ser ao contrário? Tudo bem, o cara tem que ser a autoridade do jogo, ele não pode ter a mesma atitude, só que acontece, o Daronco xinga, por que o cara não? O grande problema foi que os jogadores quiseram montar a banca no árbitro, viram que poderia tentar conseguir isso, só que não foi, o árbitro não caiu na pilha deles. E agora eu fico imaginando, não sei se vocês lembram, ou assistiram, com certeza assistiram, a entrevista do Cafu pro Benja, que ele dizia que tinha um árbitro que chamava Godoy, que zoava os jogadores. Imagina um cara desse hoje em dia, os jogadores iam chorar no vestiário, ele me ofendeu. Cara, muito mimimi, isso aí foi mimimi, sinceramente. Por mais que o juiz já tinha feito isso com o Alan Franco, cara, é do jogo, não tem como ter tanta educação. Ainda mais com o Santos fazendo ser o jogo todo. Tanto o Gabriel Brazão foi o que mais fez cera no jogo. Teve um lance que o juiz foi apressar ele já mandou o juiz tomar no cu, tá vendo como que não faz sentido essa reclamação dos dois times? O segundo tempo já começa com o Crespo acertando, tirando o Sabino e o Enzo Dias e colocando o Lucas e o Wendel no jogo. Ele vê que não precisa de 3 zagueiros e desfaz o esquema com 3 zagueiros e coloca o time pra frente com um jogador a mais. Fala assim, vamos pra frente, vamos buscar essa vitória no clássico. E ele acertou demais colocar o Lucas no jogo, porque o camisa 7 foi o que faltava para o meio de campo do São Paulo no primeiro tempo. Um cara de velocidade, que vai para cima, que tem uma presença maior de ataque. Não que o Marcos Antônio e o Danielzinho não tenham, só que eles são mais armadores, eles são jogadores mais criativos. O Lucas é o jogador da velocidade, da arrancada, que encara a marcação, como eu disse, um jogador é um jogador mais ofensivo. Tanto que na primeira jogada do Lucas, ele recebe a bola, passa o marcador fácil, joga a bola na área. No meio do tumulto, o Brazão faz 2 defesas, mas na terceira não teve jeito. O Tapia mandou a bola pro gol, abrindo o placar do clássico. Com a gente comemorando mais um gol do Tapia em clássicos, ele já tinha feito contra o Corinthians, contra o Palmeiras. Faltava o Santos para fechar a trinca. O nosso atacante que apanha da bola, mas é esforçado,
e tem sorte nos clássicos. E que jogada do Lucas, o nosso camisa 7 desequilibrou o jogo, é como o Miguel, filho do Lucas, diz. É o Lucas Moura, imparável, veloz, embaçado. E o São Paulo seguia no ataque, amassando o Santos, que estava acabado no jogo, nas cordas, tanto que o Santos não conseguia passar do meio de campo. Olha o domínio que o São Paulo estava tendo no jogo, o baile que estava dando no Peixe. O Peixe estava na rede do São Paulo, na rede do Tricolor, que fez o segundo gol com 11 minutos. Um lançamento maravilhoso, lindo do Marcos Antônio, um lançamento mais 18 para o Luciano, que de primeira fuzilou para o gol, fazendo o Morumbi comemorar mais um gol do camisa 10, que abraçou o Crespo na comemoração, fez uma dancinha nova comemorando o gol. Parece que a dança é do Fortnite, agora eu não sei. Comemoração nova, mas a torcida cantou aquela música que a gente já conhece muito bem. É Luciano! É Luciano! E que dupla o Marcos Antônio e o Luciano são. Das 7 assistências que o Marcos Antônio deu com a camisa do São Paulo, 5 foram para o Luciano. Como o próprio São Paulo falou num post no Instagram, é o arco e a flecha do Tricolor. E que bom ver essa dupla dando certo com a camisa do São Paulo. Camisa 8 e o 10 do São Paulo estão jogando muita bola. Já o Santos, sem o Neymar e sem o Gabigol, que saiu do jogo, não conseguia fazer nada. Estava acabado, até teve 2 chances. Uma num chute do Barreal, que o Rafael fez uma defesaça, mais uma vez. E olha que ele é um goleiro nota 6, né? Imagina se ele fosse nota 7, 8, o que ele faria no gol do São Paulo. Que 6 já é um grande goleiro, imagina se fosse uma nota maior. Mas o melhor lance do jogo foi o Rony tentando uma bicicleta na entrada da área e mandando a bola para fora por cima do gol. O Santos, todo ferrado, com um jogador a menos, tomando baile, perdendo o jogo por 2-0, e o Rony faz isso. Cara, é de verdade, eu queria entender o que se passa na cabeça do Rony, e ainda sai dando risada, tipo um sorrisinho sem graça, sabe? Tentando disfarçar. E essa foi só a primeira bicicleta do Rony no Santos, hein? Eu já tô até vendo a cara que o Neymar vai fazer depois do Rony errar a 7ª bicicleta num jogo que o Santos estiver perdendo. Ah, eu quero ver isso, hein? Quero ver a cara do Neymar de pensar, cara, onde foi que eu errei? Agora, voltando ao Tricolor, o São Paulo seguiu amassando, teve condição de fazer mais gols, golear, humilhar ainda mais o Santos. Só que faltou sorte nas chances criadas e um pouco mais de fome, digamos assim, para o time do São Paulo de querer passar de vez o carro no Santos hoje no Clássico, que terminou 2-0 com a vitória do Tricolor. Primeiro clássico que o São Paulo ganha no ano, jogando em casa no Morumbi, que recebeu grande público, 49.605 torcedores que seguem atendendo o pedido do Luciano de apoiar o time, não abandonar o São Paulo, e a gente sempre vai apoiar o Tricolor, que jogou muita bola hoje, amassou o Santos, dominou o jogo. Um primeiro tempo um pouco discreto, de pouca inspiração, mas no segundo sobrou bola para o Tricolor, que só não goleou porque não quis. A verdade é essa, mais uma vez o São Paulo foi bonzinho. E agora bora falar sobre cada um dos jogadores do São Paulo. Eu vou usar uma colinha dessa vez, de novo, começando pelo Rafael, que só teve trabalho em um lance, que foi o chute do Barreal, e fez uma puta defesa. Mais uma vez mostrou que quando o time precisa, ele tá lá para ajudar. E olha que é um goleiro nota 6, né? Cara, imagina se fosse um nota 7, 8. Cara, ele ia ter feito a defesa e já ter jogado a bola lá no ataque.
Rafael é craque, esquece. O pessoal que fala mal dele merece Denis e Sidão no gol. Volpe também, o golpe, melhor dizendo. O Alan Franco, cara, não teve dificuldade no jogo. O que foi bom, porque vai pegando o ritmo de jogo, vai recuperando a confiança para voltar a ter o seu grande futebol, o seu bom futebol. O Arboleda, mesma coisa, teve vida fácil. Na marcação, colocou o Gabigol no bolso. O Sabino, a mesma coisa dos outros dois, jogo tranquilo. O Mike, hoje ele apareceu pouco no ataque. Eu até falei antes, ele sempre é um cara que se apresenta no ataque, busca a linha de fundo. Hoje foi discreto e olha que tinha condição, porque o Santos não oferecia perigo pela direita. Ficou mais na defesa e não teve tanto trabalho também no jogo. Bobadilha na marcação, muito tranquilo, sempre ganhando os lances, sem dificuldade. E na criação das jogadas até apareceu bem o Bobadilha. Danielzinho, outra boa partida, muito regular, é impressionante. Joga sempre muito bem, buscando o jogo, ajudando na criação das jogadas, aparecendo no ataque, não fica plantado lá no meio de campo. Viu o espaço, vai para cima e ajuda na marcação. O Marcos Antônio, cara, só distribuindo as jogadas, só sendo o armador do São Paulo. Cara, que visão de jogo ele teve no passe pro gol do Luciano, hein? Cara, brincadeira. Participou dos 2 gols, né? É verdade, se eu não estiver enganado, o Marcos Antônio participou dos 2 gols do São Paulo de novo. Olha a qualidade que a gente tem no nosso camisa 8, é craque e merece seleção Ancelotti. Tanto o Marcos Antônio quanto o Rafael merecem entrar na seleção. Convoca os caras, italiano. Acorda pra vida, acorda, cara. O Enzo Dias foi o principal jogador do São Paulo no ataque no primeiro tempo, aparecendo muito bem, criando boas chances até pela dificuldade que o São Paulo estava no primeiro tempo. Na marcação, impecável. Pouco trabalho, mas, cara, perfeito nos lances. Ainda colocou o Gabriel Menino no lugar dele, no lugar de menino, que não tem que fazer graça em clássico, baixar a bola. O Tapia fez mais um gol em clássico, aumentando a fama dele de goleador dos clássicos, e correu demais no jogo, fez uma boa partida, dando trabalho para a zaga do Santos, indo nas disputas, mostrando aquela vontade que a gente está acostumado a ver ele ter. O Luciano, mais uma vez, muito importante para o São Paulo, assim como o Tapia, dando trabalho para a zaga do Santos, se movimentando, buscando o jogo e fazendo mais um gol em 2026. Ele que é um dos nossos artilheiros no ano e segue sendo importante no São Paulo do Crespo. Agora, falar sobre quem entrou no jogo, eu já começo a falar sobre o cara que mudou o jogo para o São Paulo, um dos principais responsáveis por essa vitória no Clássico, o Lucas. Foi um dos caras da vitória, volto a falar. Porque entrou, mudou o jeito de jogar do São Paulo com a presença dele no ataque, indo para cima, encarando a marcação, dividindo a função de armação das jogadas, por assim dizer, com o Marcos Antônio e jogando perto do Luciano e do Tapia, sendo o elo que faltava do meio de campo com o ataque. Eu já falei isso antes e participou da jogada do primeiro gol, e aos poucos a gente está vendo que o Lucas está voltando a ter ritmo de jogo, está tendo mais confiança de jogar a bola. Ele fez um jogo muito bom contra o São Bernardo, depois contra o Corinthians foi abaixo, tanto que foi ruim de serviço. Só que hoje foi impecável e é bom ver que parece que o nosso camisa 7 está voltando a jogar bola. O Wendel arriscou alguns chutes de fora da área. Na marcação não teve trabalho, um jogo discreto. E a melhor notícia foi que ele não se machucou, graças a Deus. O Pablo Maia entrou para pegar ritmo de jogo e confiança, porque vai ser muito importante para esse time do São Paulo. É o único volante de mais marcação, de mais pegada que o São Paulo tem hoje, tanto que o São Paulo busca mais um volante de marcação. O Caleri, a mesma coisa que o Pablo Maia,
entrou para recuperar ritmo de jogo, voltando de lesão. E o Ferreirinha só entrou no jogo para fazer a gente passar raiva. O jogo tranquilo e ele afobado, errando tudo, sendo fominha. Deu 2 chutes horríveis no gol. Nem dá para dizer que aquilo foi chute pro gol, porque passou longe. Fez pouco no jogo, mas mereceu ganhar o ruim de serviço hoje. Ferreirinha, o que aconteceu com aquele futebol seu? Tá muita marra e pouco futebol. E agora bora falar sobre o Crespo, que usou praticamente o mesmo time da vitória contra o Flamengo. Já tá mostrando que tem uma ideia de time titular e teve pensamento rápido. Desfez os 3 zagueiros, colocou o time pra frente para buscar o resultado. E na coletiva elogiou muito o jogo que o São Paulo fez, elogiou Luciano, Lucas, elogiou nós, a torcida do São Paulo, que apoiou muito o time. E mais uma vez disso, o São Paulo está em evolução, está mostrando um bom futebol e ele está feliz com isso. E imagina a gente então. O Crespo também falou sobre o Alisson, que não conseguiu ir para o Corinthians, segue no São Paulo depois de tudo que ele fez. Ir no CT sem avisar ninguém, de forçar uma saída. Queimou o filme dele com a torcida, com os jogadores até. Só que o Crespo deu o conselho para ele, que foi o que o próprio Crespo fez quando jogou no Milan e depois foi para a Inter de Milão. Joga bola, joga bem, para você recuperar o carinho do torcedor de São Paulo. E o Alisson vai ter que correr muito, jogar muita bola para apagar essa cagada que ele fez. E agora o São Paulo se prepara para enfrentar o Santos de novo, só que dessa vez na Vila Belmiro, pelo Brasileirão. E é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Compartilhem o vídeo, vocês me ajudam muito a crescer no YouTube fazendo isso, então bora me ajudar no engajamento. Também comentem o que vocês acharam dessa vitória do Tricolor no Clássico e o que vocês esperam pro Sansão do Brasileirão. Vamos bater um papo legal e também não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais, vai estar aparecendo aqui na tela e o link vai estar na descrição do vídeo. E é isso, galera, até o próximo jogo, valeu, falou, um abraço aos torcedores e torcedoras do São Paulo e das outras equipes. Tamo junto. E agora, bora comer o peixe que foi servido no Morumbi. Que fase que o Santos tá aí, Ney.